Professora, qual a relação entre o racismo estrutural e a pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, né? Por que as pessoas negras foram as mais afetadas? E o que é interessante pensar tem a ver muito com a habitação, né? Quando a gente pensa que se chamava Cabeça de Porco, no centro do Rio de Janeiro, e depois nas favelas, a habitação no Brasil ela é de má qualidade nas periferias, porque você não tem um bom saneamento. Aí você já compromete uma questão fundamental quando você fala de qualquer tipo, não só de Covid, né? Mas quando você fala, por exemplo, surtos de tuberculose que voltaram na Rocinha alguns anos atrás, quando você fala da própria dengue, chikungunya, que sumiram do horizonte, mas que fizeram estragos. Então, você vê que a pandemia ela escancara o problema da política pública. Aquilo que já é precário em tempos normais fica explícito, porque as pessoas, você tem uma alta concentração. Quando a gente olha essas unidades habitacionais aqui próximo, eu estava falando da Portelinha, você tem 7 pessoas que vivem em 50 metros quadrados. Como é que você fala em isolamento? Se uma pessoa que tem que sair para trabalhar contrair Covid, onde é que você isola essa pessoa? Como que você, por exemplo, a gente está nesse momento trabalhando na ocupação Novo Horizonte, não tem água, as pessoas têm que se deslocar com lata d'água, como antigamente, para poder ter água para tomar o banho ou para fazer a alimentação dos filhos. Como é que você faz imunização e higienização? Então, o fato é que quem mora na periferia são os negros, não só eles, também muitos brancos pobres, mas percentualmente são eles. É claro que o resultado, periferia, transporte público, exposição, produz contaminação. Né? Você não ter o direito de ficar em casa, você não ter, ou melhor, as condições adequadas, além de tudo, segurança alimentar para ficar em casa, você tem um aumento desses índices entre essa população. O que é mais interessante, para terminar minha resposta, é você pensar que em 100 anos a gente não deu conta da questão do saneamento urbano. Então, a rede nas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, continuam sendo precárias nessas regiões. E aí você tem uma venda aí da SEDAI, e que parte a iniciativa privada não quis da SEDAI? Exatamente a mais precária, a Zona Oeste. Isso fala muito sobre onde está o valor da água e do tratamento de água, que é um tema muito central a gente pensar o saneamento e a qualidade da água que nós bebemos. Né? Seria isso. Diante de problemas com habitação e também com acesso à água, né? Então, lugares menos privilegiados para se viver e também com uma água com mais problemas, né? Uma água não tão potável, uma água que não é potável. Outro problema que se revela para a população negra é o acesso à educação e também o acesso à identidade da população negra relacionada à história dessa população. Dessa forma, a Lei 10.639 tem uma importância. Professora Érica, qual a importância dessa lei em relação à educação no Brasil? Acho que a primeira questão que a gente precisa falar, mencionar, é que a Lei 10.639, né, que foi uma lei promulgada em 2003, ela é uma lei que é fruto de uma luta de muitos anos dos movimentos negros. Né? Ela está dentro de um conjunto de políticas de ações afirmativas, que entre elas também está a lei de cotas raciais, entre outras, que visa amenizar, né, diferenças raciais no campo da educação. No caso mais específico da Lei 10.639, que é a lei que vai tratar não apenas da história dos afro-brasileiros no Brasil, mas também da história da África, eu acho que ela tem uma importância muito grande, porque vem preencher uma lacuna curricular, né, que é uma lacuna que está não só no currículo escolar, mas também nas universidades, uma lacuna que existia, que é o lugar e que o negro ocupa, né, nesses currículos. Então, o currículo escolar, né, assim como o currículo acadêmico, né, o currículo universitário, mas trazendo a discussão mais para a questão do currículo escolar, é um currículo extremamente eurocêntrico. Então, a gente aprende a história do mundo, né, a partir de onde a Europa chega. Né? Então, a Europa conduz, né, a história do mundo,
no currículo escolar. E as pessoas negras ou ficam de fora desse currículo ou aparecem apenas relacionadas, né, à escravização. Então, você imagina um aluno, né, um aluno negro de uma escola. Pessoas como ele aparecem nos currículos escolares apenas associados à escravização, né? A mesma coisa quando a gente fala de história da África. A história da África aparece, né, no currículo para mostrar de onde vêm os trabalhadores escravizados para o Brasil, né? Ou aparece apenas para falar de domínio europeu, né, de colonização europeia. Então, a história, né, dos negros para além da escravização e a história da África para além também da escravização e da colonização estava de fora do currículo. Então, histórias importantíssimas para a gente pensar, né, a questão racial, mas também para deslocar, para desnaturalizar essa ideia, né, que relaciona pessoas negras à escravidão, como, por exemplo, as resistências, movimento negro, organizações, né, negras em diversos níveis, sempre ficaram de fora do currículo, né? E existia também uma ideia de que a África não tinha uma história importante de ser estudada, né? Que antes da colonização, antes da chegada dos europeus, a África não tinha história, né? Sem contar as generalizações que pensam a África como um país, né? A África como uma coisa só, né? E não percebem a diversidade, né, cultural, política, linguística, né, da África, do continente africano. Então, eu acho que a Lei 10.639, né, e pensando nessa questão, né, que é o tema do nosso debate, do racismo estrutural, ela vem tentar justamente amenizar essa situação, né? Porque esses silenciamentos também é uma forma de racismo, né? A gente consegue perceber, né, o racismo não apenas nas ações em que a gente vê, né, nos xingamentos, nas discriminações, mas também nesses silenciamentos. E o silenciamento da história negra para além da escravização, né, o silenciamento da história da África também é uma forma de racismo, né? A gente pode falar do termo, por exemplo, racismo epistêmico, né, que é aquele tipo de racismo que não leva em consideração outras formas de saberes, né, outras formas de transmissão do conhecimento, né, não leva em conta, né, essa cultura africana, as epistemologias africanas, tudo isso esteve de fora do currículo durante muito tempo. Acho que a gente tem que valorizar a existência dessas leis e reconhecer, né, essas leis como uma luta, né, uma conquista, né, dos movimentos negros. Na saúde, né, a gente tem na história, buscando essa raiz da história, a gripe espanhola, né, que também atingiu muito o Brasil, e as pessoas negras foram as mais vulneráveis à doença, que tem um século. A partir daí, professora Luciane, a senhora poderia nos explicar essa relação entre as duas pandemias, né, o do Covid e também da gripe espanhola, para a gente conseguir entender melhor o racismo estrutural no Brasil, visto que 53% da população, segundo o IBGE, é negra, e a gente observa nas diferentes regiões, norte, né, com mais de 70% das mortes serem negras, e comparando, né, as mortes do Covid, de que forma que o racismo estrutural está claro e evidente nos impactos dessas pandemias? Tem uma coisa importante sobre ciência e sobre medicina no Brasil. Quando você pensa o Brasil rural, todos vocês vão concordar que durante boa parte do século XX, nós fomos curados com simpatias, terreiros, curandeiras, e eu falo isso na forma mais positiva possível. Eu sempre fui em rezadeiras, o mundo rural brasileiro, ele é mágico, ele é místico, no sentido das garrafadas para fertilidade, para impotência, para a cura de espinhela caída e tudo. Como que você explica, e a gente lembra da revolta da vacina, hoje eu revi ainda o que foi a revolta da vacina no centro do Rio de Janeiro, o Estado, de repente, né, sem ter política pública de saneamento, o Estado, então, resolve vacinar a população de uma forma peremptória, sendo que você tem grupos que têm crenças
em outros deuses que não são, né, que acreditam que o corpo é um outro tipo de morada, quer dizer, que tem uma outra cosmogamia do mundo. Então, você vai entrar na casa das pessoas para vaciná-las. O que isso gera? Desconfiança. No Rio de Janeiro, no início da gripe espanhola no Brasil, não se acreditava, se achava que era alguma gripe que era benéfica. O mesmo quadro, a diferença, e essa eu tenho que contar para vocês, é que o governo naquela época foi mais eficaz do que o governo hoje, no caso da gripe espanhola no Brasil. Esse é o elemento mais interessante. Mas quem carregou os caixões da gripe espanhola também foram os negros. Isso é que é o fantástico para a gente entender quem são os coveiros, né? Quem carregava o caixão de madeira rua fora, com um cortejo diminuto, lá no início do século XX, também foram os negros. E é isso que é interessante para você pensar quem tem feito esses trabalhos menos valorizados e mais perigosos, porque se a gente olhar para o enfermeiro do SUS hoje, quando quem está no Rio de Janeiro, nos ouvindo, ou em São Paulo, ou mesmo em Campos, se você for na emergência do Ferreira Machado, que cor são os enfermeiros? Qual é a cor de quem está na ponta do sistema de saúde do SUS? Não de quem está, não dos médicos, mas dos enfermeiros. Essa é uma relação que se perpetua. Então, quando as pessoas riem da Covid na Zona Oeste e dizem, pô, aqui a gente enfrenta milícia, bala perdida, não vai ser a Covid. É interessante a crueldade da desconstrução da pandemia, mas ela é invisível. Então, assim como quando o Oswaldo Cruz fala da malária e diz que é um mosquito, e as pessoas riem porque elas acham que é um outro tipo de transmissão, a ciência tem uma linguagem fechada, no Brasil ainda elitista, e que não chega ao povo. O povo vive como pode, e como pode, ele não acredita que vai ser uma pandemia que vai derrubá-lo. Isso fez um estrago no início do combate à pandemia. Porque primeiro que vocês lembram que as pessoas continuaram indo para a praia. E depois as pessoas acreditavam que por obra, né, do presidente, que era uma doença de velhos. Esse discurso ele teve um efeito terrível na população, né? E quando a questão se alastrou, e depois, em algumas cidades da Baixada, o prefeito, eu não me lembro exatamente se foi Mesquita, disse que não ia fechar o comércio. Então, vocês lembram que teve lugares que o comércio não foi fechado no início, só foi fechado, e dentro das favelas foram os traficantes, muitas vezes, que fizeram o controle do toque de recolher. Em Acari foi isso no início, mas depois de 20 dias as pessoas não conseguem mais ficar em isolamento. É difícil em determinadas regiões você ficar esse isolamento que nós conseguimos, né? Com nossos bens, com comida, com bens culturais, com livro. Isso não é fácil para pessoas cuja existência é muito conectada ao espaço público. Para quem estuda periferia, entende perfeitamente. Então, assim como na gripe espanhola, o grupo exposto... O que é mais importante, para fechar minha resposta, é pensar que a rede de saneamento que não existia continua não existindo para os mesmos grupos. Isso é racismo estrutural. É quando você continua não tendo uma política pública durante um século. E é isso que tem que ser a questão da renda e da segurança alimentar. O Brasil volta para o mapa da fome, 45 mil famílias em situação de fome na cidade de Campos, que é uma cidade dos royalties do petróleo, e aí as pessoas indo para a rua pedir comida no entorno da São Benedito, sem o restaurante popular funcionando agora com filas. É realmente uma situação bastante contraditória. Vocês lembram das filas da São Benedito com as madres, né? E aí você começa as filas da Caixa Econômica. Nós estamos num sistema global financiarizado. Por que diabos as pessoas tinham que ir para uma fila para pegar o dinheiro? Eram milhares de pessoas nas filas ao longo do Brasil. É uma cena que remete ao início do século. Porque você não pode dizer que não teria uma forma mais moderna dessas pessoas não se exporem na rua do que ir todas juntas ao mesmo tempo para a fila da Caixa Econômica. E é óbvio que isso produziu contágio. Então, eu acho que é uma mudança muito lenta em termos de políticas públicas, o que leva a crer, assim como dizia Foucault, que tem uma população que se faz viver e tem uma população que se deixa morrer. Quando se fala em política
em uma política arbitrada da morte, eu acho que a pandemia do Covid no Brasil, nesse caso, é um ótimo exemplo.